começar aqui o desenho do Popeye, tá? E primeira coisa que tem nesse desenho, que ele é bem explicadinho, assim, esses model sheets, eles são uma aula não só do desenho, mas como tu organiza um desenho. E aqui, ele tem aqui esses 6,5 de altura, ó. Tem 6 porções e meia de altura ali, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6,5, tá? Para construir o boneco. Pra gente fazer isso, eu vou usar aquele processo assim de fazer uma medida aqui, né? Estabelecer uma medida. E com essa medida a gente já tem uma ideia da altura que vai ficar na folha. Então eu venho aqui, vou marcar aqui 1, 2, então ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu vou fazer a metade. Para fazer a metade do que eu falei para vocês, pega essa folha que tu marcou e dobra ela, né, nessa marcação. Encontra os dois vincos assim, né, duas marcações, e tu acha o meio. E aí no meio eu vou botar os valores aqui, os números, né, que isso ajuda também. Tá, isso ajuda a gente a desenhar. Beleza. Então, o que ele está falando aqui tem um círculo aqui na cabeça, que é esse. E ao desenhar, gente, eu vou ser bem suave aqui, tá? Não vou. Tô inclusive segurando o lápis assim, tá? Pra ter aqui mais suavidade. E aí eu vou estabelecer aqui mais ou menos o que seria o gesto, tá? Então é uma coisa bem meio rabiscada assim, tá? Vocês notem que não dá nem para enxergar muito bem porque eu estou trabalhando bem suave assim, tá? É só antes de começar a estabelecer as linhas principais. Aqui a gente sabe que mais ou menos no primeiro, aqui no final, a gente vai ter esse arco aqui assim. E ele vai descer e vai até o 5, o corpo dele. Então eu estou fazendo um esboço propositalmente não sem um acabamento, assim, tá? Só para dar uma ideia para vocês, a gente hoje estava trabalhando estava fazendo outros desenhos, mas nessa mesma técnica eu fiz né, tu consegue fazer um acabamento bem legal sendo assim espontâneo, tá? Começa fazendo essa coisa mais leve antes de... Essa parte do nanquim vai ser o final, tá? Vai ser bem finaleiro. Então, gente, o joelho vai ser mais ou menos entre os 5 e os 6, né? Ele tem ali a perninha aqui assim, então eu vou... E os 6,5. Na metade entre 2 e o 3 a gente tem um cotovelo aqui. E aí tem
Para fazer uma base, gente, do jeito que eles desenharam ali, aqui vai de novo o que eu estou martelando com vocês, que é essa coisa de pensar sempre no chão aqui, como se ele fosse uma tábua aqui, que está o personagem em cima. Tá, tu ter essa tábua. Deixa eu aumentar só um pouquinho o contraste dessa imagem para vocês conseguirem enxergar melhor. Tá, então tem aqui né, eu fiz isso aqui porque vocês daí podem imaginar como se tivesse uma pegada aqui assim, para fazer os pés. Que isso vai ser a base para construir. Se tu começa a fazer com curva, antes de fazer a curva tem que fazer esses parâmetros, né? Onde que tu vai assentar essa curva. Por isso que primeiro eu estou trabalhando o gesto aqui, estou começando a ajustar o que seria o chão aqui, antes de sair tendo certezas do que. Eu vou começar a estabelecer um pouquinho alguns detalhes desse formato do braço aqui, né? Que fica no meio entre 1 e o 2 aproximadamente. E aqui entre o 2 e o 3 ele tem aqui umas linhas que ele estabeleceu para construir ali o braço, o antebraço. Hoje é o Popeye? Hoje vamos de Popeye. Tem como botar essa foto no... Já tá lá já. Então essa mão, ela ficou mais ou menos na metade do 4 aqui assim. E a outra mão entre o 4 e o 5. Tem uma coleção de livros gratuita. Tenho duas coisas para dividir com vocês. Uma é um livro de caligrafia do século XVI que me compartilharam hoje, que é gratuito. E um outro que é gratuito também é uma coleção de livros que ensinam desenho, chamado Famous Artists. É uma série de livros da década de 40, americanos, com uma baita dicas super mastigadinhas de um monte de coisa de desenho assim. E isso tem na internet. Eu tenho em casa essa coleção, baixada no meu computador em alguma... E é preciso você colocar só o nome deles ali no... Eu vou tentar achar até um link para vocês baixarem. Daqui a pouco a gente abaixa e eu compartilho. Tá. Então... eu ainda estou mantendo a ambiguidade das linhas. Ambiguidade quer dizer a incerteza delas, né? Para que
para que a gente consiga ir fazendo essa aproximação. Deixa eu sentar melhor, que eu estou meio longe da... Antes de sair resolvendo, eu vou ainda fazendo essa... Deixa eu só ver, ele tá pegando acima do 2 aqui. Tem tipo essa salsichinha aqui, e eu vou fazer uma correspondência, né, mais ou menos do braço. Eles também botam um pequeno círculo ali. Então, mais do que fazer o desenho é tu ter essa sistemática, né, para produzir o desenho. Então aqui embaixo a gente tem uma outra e como eu fiz aquele guia, tá sendo mais fácil, né? Eu já tenho uma ideia do gesto, de como ele, né, qual é a intenção da pose do personagem. Isso ajuda, tá? Se a gente ficar querendo acertar de primeira, a gente acaba antecipando coisas que vão dificultar depois. Ô senhor, só me ensina ali rapidão. Só um instantinho, porque agora eu tô gravando. Assim que terminar essa paz aqui eu te ensino, tá? Ele disse que vai só terminar no quarto, ele tá gravando. Então, baseado na pegada,
Esse pé está construído bizarramente, tá? Ele tá errado, na verdade. Se tu for olhar, ele não faz sentido. Então a gente vai dar uma corrigida aqui, porque ele tem que ter né, a gente tem uma pegada aqui assim, então a gente tem que ter essa pegada, construir o que seria o contato do pé no chão e depois tu tridimensionalizar isso. Então se esse aqui ele faz uma voltinha aqui assim, ó, o outro também vai pedir a mesma voltinha. Nem que seja uma voltinha mais sutil, mas é necessário. Então, oi? Não, nós vamos continuar o desenho, mas eu estou pegando os outros ângulos para facilitar a compreensão. Então esse aqui, ó, esse aqui é o que vai dar essa manha. Quando a gente rabisca bastante assim, é legal vir com uma borracha e tirar o excesso, porque aí a gente vai precisar disso como uma espécie de uma manobra de aproximação. Se tu quiser, Ricardo, abrir no portal do aluno, entra no GIF, baixa a imagem. Como é que baixa? Botão direito, salvar a imagem como. Então cada GIF tu vai salvar. Aí, só um pouquinho. Aí ele vai num software que eu botei lá, como converter a imagem, né? Tá lá no Blackboard já. Isso. Já tá tudo explicadinho. Eu vou começar aqui a colocar o... Ali tinha uma... Tu vai baixar as imagens com o botão direito, tá? Tá, eu já salvei o primeiro como GIF. Isso, aí tu vai ver que lá no Blackboard eu botei uma postagem EZ-GIF, converter GIF em sequência de imagem. Tá. Daí tu vai, abre o site e segue as instruções do site. Tá? Abre o site, esse que eu botei lá no Blackboard, é um EZ-GIF, parece um negócio assim. E aí tu vê no site tem upload quer dizer que tu vai subir essa imagem pro site, e depois tem split, e aí ele vai converter tudo em imagem. Ah, tá. Tá gravando essa aula, né? Tô gravando. Essa aqui eu tô... Professor, eu boto em converter. Tem converter, acho que sim, é o botão azul, né? É uma setinha pra baixo. Tem um botão azul, vê o que tem um botão azulzinho ali que eu acho que é... Oi? Só eu vou dar um zoom out aqui. Depois eu...
Depois eu restauro de novo, tá? Tem o split, Split, esse aí. mas eu botei ali, mas tá... Ele vai processar um tempo. Ah, ele vai precisar, né? Olha embaixo se ele está progredindo. Ele tá com porcentagem embaixo? Bem pequenininho, tem que aparecer umas porcentagens, como se estivesse processando. Depois que tu subiu a imagem, né? Eu acho que a intenção do desenho é fazer com que as duas pernas dele pareçam meio pra dentro, assim. Mas... assim vai funcionar melhor. Conseguiu, tu acha que tá indo lá? Eu acho que tá indo, porque tá passando o GIF primeiro. Ah, ele tá passando o GIF primeiro, então é Ele isso passa o aí. GIF primeiro. Isso, essa é a primeira fase. Vai, esses teus lápis aí são muito bons. É, esse lápis é massa, né? Esse Very Thin. Esse é um... o pessoal usa em design automotivo esse carro. Esse lápis aqui. É? Aham. Nossa, olha que a diferença desse aí para outros lápis. Ele é mais duro. Ele é mais seco. Ele parece mais um grafite. Não saiu. Aí a gente tem aqui o chapéuzinho, né? Pra fazer esse... esses desenhos, né, da virada do século, assim, eles são muito... Pensa numa época que não tinha penicilina, assim, tipo, a expectativa de vida e tudo, o cara podia morrer de gripe, era muito, um mundo muito diferente, né? Daí a galera fumava e bebia porque tu não tinha muito como alguém atingir a terceira idade, então, tipo, por que eu não vou me cuidar? Daí era muito junk também, a galera passava... Carregou, mas
Voltou de novo, não foi pro pra essa aí. Não, ele não vai abrir aba, ele vai continuar a mesma página. Sim, mas ele não. Tu deu upload, Dei. daí depois que tu deu upload, ele vai... Dei split, daí agora ele tá. Embaixo tem que ver se tem uma porcentagemzinha quando dá split. Não tem. Eu já apertei, mas não apareceu. Então ele talvez não tenha terminado de carregar o teu GIF ainda. Eu vou fazer umas dessas linhas de cross-hatching aqui para ajudar a entender melhor como construir. O que mais faltou aqui? O cinto. Ah, o cinto é da camisa, é a continuidade da camisa isso aqui. Não é um cinto. Então eu vou fazer um pouco mais alto. Tá, gente, daí a partir desse desenho dá pra pegar o bom e velho papel manteiga e aí fazer um contorno aqui. Tem uma caneta, ela é um pouco grossa, mas ela funciona. Tem umas canetas, essa aqui é uma caneta que eu gosto muito, mas para isso eu não vou usar, porque ela tem a ponta de pincel. É bem legal para fazer, mas para essa arte ela não é legal. Aí tem uma outra aqui que é essa aqui, é meia boca, vai. Não é muito dura assim, então às vezes ela é meio... Eu normalmente finalizo um pouquinho mais o lápis, mas eu vou deixar assim meio...
E aí, Vitória? Atenção. Como é que tá? Tem uma folha. Consegue me dar uma situada? Consigo. Deixa eu só terminar essa aqui, daí eu te dou uma situada. Tu quer folhas pra desenhar? Te consigo. Só um pouquinho. Esse é um desenho que ele tem mais variação do que um Simpson, que é mais, assim, as coisas são muito mais, mais rígido, assim. É uma... Depois, como eu vou pintar o uniforme todo de preto mesmo, então dá pra dar essa corrigida. Conseguiu? Olha só, a gente tava vendo ali agora. Eu vou te passar um outro site e depois tu bota no import se pessoa quiser. De GIF, porque aqui dali eu tentei Não conseguiu. Não. Daí a gente botou no outro, daí ele baixa a foto direto. Mas ele baixou o último frame ou o primeiro? Baixou todos. Mas ele baixa uma sequência. Sim, daí pode do zero ao
Ah, tá. Tu bota no último direto e já sai. Depois tu me passa lá pra gente compartilhar, tá? Aqui na calça dele tem essas dobrinhas. E é bem... Tem na ponta do joelho ali, né? Tá, então aqui dentro daí eu vou... Massa, conseguiu então? Conseguiu, massa. Esse aqui não vai ser tão baseado em cor como são os Simpsons, né? Ele é mais o preto e branco, é o forte dele. De manhã dele a Olivia, né? Isso. Ah, tu tava já... Tava ligado já, Tava não? ligado, né? Isso aí, de manhã teve a Olivia. Tem um fiozinho de cabelo aqui que desce. Esse... Tá, gente, então esse é o marinheiro que a gente tem que só... Fechar aqui a mãozinha.
Deixa eu fechar aqui.